Olá, eu sou a Márcia Bastos, neta do professor Francisco Ferreira Bastos. É uma grande honra para mim gravar esse vídeo para falar um pouco do meu avô. Eu digo pouco porque eu também tenho poucas informações, mas eu vou passar para vocês aqui o que eu tenho de registro na memória e o que ficou registrado aí entre a família. Bom, meu avô nasceu em Portugal. Há alguns anos aí eu procurei os documentos, mas chegou assim, nasceu em Portugal, não veio assim o nome da cidade em que ele nasceu. Enfim, por volta, lá no final do século XIX, por volta de 1888, 89, por aí, ele nasceu. Chegou aqui ao Brasil com 12 anos de idade, naquela leva de imigrações, quando o Brasil recebeu muitos europeus para tocar as lavouras de café aí no interior de São Paulo, e depois eles vieram para o Paraná. Pois bem, meu avô chegou com a tia, deixou toda a família lá, porque normalmente era assim mesmo. Com 12 anos foi morar com a tia ali no interior de São Paulo. Ficou muito pouco tempo com essa tia. Nós acreditamos que com 14, 15 anos ele fugiu dessa casa, da casa da tia, e foi parar em Minas Gerais. E lá ele era um rapaz grande, forte e já estava alfabetizado. Ele veio de Portugal já alfabetizado. Mas mesmo assim, essa alfabetização não foi suficiente para ele conquistar um trabalho, digamos, mais leve, né, como os antigos diziam. E ele foi trabalhar no serviço braçal, ele derrubava árvores no meio da mata, porque era assim que funcionava. As fazendas eram mata virgem, então precisava derrubar para plantar o café. E meu avô trabalhou um tempão fazendo isso, até mais ou menos 18, 19 anos, quando caiu uma árvore na perna dele. Ele não morreu, mas ele ficou sem a perna. Ele ficou um ano acamado, sendo cuidado ali por outros colonos, e se recuperou, se casou com a minha avó, a Arminda Agripina de Souza, que também era uma mulher alfabetizada. Ele conseguiu colocar uma prótese, eu mesmo cheguei a conhecer essa prótese, sinistra, viu? Sinistra aquilo, mas pelo menos deu uma certa agilidade e liberdade. Ele não andava, não precisou utilizar a cadeira de rodas, ele usava uma bengala e usava aquela prótese. Bem, e aí ele precisou desenvolver outras habilidades, porque ele passou a ser um deficiente físico. Como é que ia trabalhar na roça ou derrubando mato? É impossível, ele precisava do apoio da bengala para poder se locomover. Já casado, ele ficou orbitando ali entre Minas Gerais por um tempo, depois foi para o Espírito Santo, onde ele teve os filhos. A minha mãe mesmo nasceu no Espírito Santo, e ele trabalhando ali em escritórios, ajudando nos escritórios das fazendas. Tá. Veio para o norte do Paraná. Nesse período, de 1937, mais ou menos, a Companhia de Terras estava aqui no norte do Paraná, colonizando toda essa região, Londrina, Arapongas, Apucarana. Londrina nem se chamava Londrina, era Três Bocas. E fundaram, em 35, essa companhia fundou a cidade de Arapongas, mas não era um município ainda. E a propaganda correu solta, não tinha internet, mas de boca a boca chegou no interior de São Paulo e no interior de Minas, no Espírito Santo, e uma leva de mineiros e capixaba chegou na cidade de Arapongas, e meu avô veio junto. Como ele era uma pessoa letrada e tinha habilidade com números, onde que ele foi trabalhar? Ele tinha um dinheirinho, comprou um terreno ali na rua Beija-Flor, bem pertinho ali da Avenida Arapongas. Lembrando que a Arapongas surgiu a partir da Avenida Arapongas, primeira avenida, e depois a cidade em seu entorno. Ele morava ali pertinho, hoje, num lugar bem central da cidade. Ele era o guarda-livros
dos pequenos comerciantes que já estavam começando a se estabelecer aqui, aí em Arapongas. O que é o guarda-livros? O guarda-livros é o que nós conhecemos hoje como contabilista ou contador. Ele era um homem dos números, ele sabia fazer o balancete, sabia quanto que dava, quanto que o fazendeiro teve lucro, o comerciante teve de lucro e assim por diante, quantas sacas de café, blá, 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 enfim, era isso. Também foi nomeado, ou foi contratado para ser juiz de paz no primeiro cartório que fazia os casamentos. Juiz de paz é aquela figura que existe até hoje, que faz aquele guere-guere quando a pessoa, quando o casal vai legitimar a sua união. Essa casa que ele construiu era uma casa relativamente grande, uma casa de madeira relativamente grande. Eu digo relativamente relativo porque a visão de mundo, a proporcionalidade de uma criança é bem diferente de um adulto. Quando a gente cresce parece que tudo diminui, tudo fica menor. Não é assim? Você já não percebeu isso? Nessa casa tinha uma sala grande. E nessa sala ele começou a alfabetizar algumas crianças, os filhos e algumas crianças. Não se tem registro se ele ganhava para isso, mas eu imagino que ele deveria receber algum dinheiro ou troca, né? Uma galinha, um frango, uma dúzia de ovos, um saco de arroz. E assim ele foi vivendo a vida. Minha avó lavava roupa. Minha avó, minhas tias trabalhavam muito, lavavam roupa para fora, era lavadeira. Não foi fácil a vida dessa família, não. A família foi uma família sofrida, mas de gente muito trabalhadora. Eu acho que esse é o grande legado que meu avô deixou. Muito bem. Então ele foi considerado o primeiro professor porque ele alfabetizou muitas crianças durante muito tempo, até que fosse construído a escola, a primeira escola de Arapongas, e aí sim vieram professoras nomeadas pelo município, né? Pelo município de Arapongas. Bem, quando eu penso no meu avô, eu penso nesse homem de visão, porque ele também sabia datilografar. Eu acho que eu vou ver se eu consigo a foto dessa máquina de escrever que está com o bisneto dele, que é historiador, lá em Curitiba, professor de história, lá em Curitiba, o Douglas Rezende. O meu avô também, ele se converteu na juventude ao protestantismo, ele era evangélico, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá nessa casa onde ele morava, que tinha uma sala grande, lembra? Também aconteceu o primeiro culto. As primeiras reuniões da Igreja Presbiteriana foram lá. Por isso a Igreja Presbiteriana também o homenageou, dando o seu nome ao salão social da igreja. Essa igreja fica ali na Rua das Andorinhas, se não me engano. Eu frequentei por um tempo a igreja. Ele era um homem muito forte, era um homem, eu vejo que ele era um homem comprometido com o outro e não se deixou abater quando perdeu a perna. Ele foi capaz de buscar dentro dele, dentro da capacidade dele, outras habilidades para poder sobreviver, já que não poderia mais trabalhar no serviço braçal. Eu acho que esse foi um grande feito. Desenvolveu outras, nós falamos agora tanto em competência e habilidade, o meu avô foi esse cara das competências, de outras competências. Então ele tinha uma máquina, ele aprendeu a datilografar sozinho, então deveria ser lá o catamine, mas aprendeu, tinha uma máquina de datilografar na casa dele. Olha que bacana, seria o computador nosso hoje. Construiu uma família muito boa, todos trabalhadores, não tem nenhum rico, não tem nenhum milionário, mas todos trabalhadores, suas filhas, seus filhos, netos, bisnetos, ele deixou esse grande legado. Eu sou professora, estudei filosofia, fiz mestrado em educação. Meu filho é professor de matemática, o Tiago. Outra prima que é neta dele, a Arminda, professora também lá em Curitiba, professora aposentada pela prefeitura de Curitiba. Enfim, todos estudaram muito. A Áurea, na área da saúde, que é mãe do Douglas, enfim, todos trabalhadores, todos muito trabalhadores. Eu acho que esse é o grande legado que o meu avô deixou, trabalhar e pensar na educação como um projeto de vida. Porque meu avô chegou e pensou assim, olha, não tem ninguém aqui,
essas crianças vão ficar analfabetas? Não, vamos ensinar, eu sei e vou ensinar, e foi isso que ele fez. Por isso que a prefeitura homenageou meu avô com dando nome a ele no colégio, Colégio Francisco Ferreira Bastos. Eu fico muito orgulhosa disso. Dentre os netos, um foi médico, Judson, morreu com 56 anos, vítima de um câncer. Tem a Jane também, que é professora de Libras, intérprete de Libras, que também é uma visão de mundo preocupada com o outro. O Douglas, que é bisneto dele, Douglas Rezende, professor do Estado, lá em Curitiba, um homem combativo, um homem trabalhador, um homem forte. Tenho muito orgulho de dizer que ele é meu primo em segundo grau. E eu tenho muito orgulho de ser neta, de carregar esse nome Bastos. É um nome forte, é um nome de gente trabalhadora. É assim que eu quero ser lembrada também. Eu não queria me emocionar, mas acabei me emocionando. Professor Wesley, muito obrigada por essa oportunidade. Professores, alunos dessa escola, lembre-se, a educação é o motor para que nós possamos mudar a nossa história. Deixa eu me recompor. A educação é o motor para transformar a nossa história. Claro que todo mundo quer ser rico, eu também quero ser. Não consegui até agora, provavelmente não vou conseguir também até meus últimos dias. Mas eu gosto de ser professora, me enche de orgulho de ser professor. Professor é aquele esticador de horizontes, como diz o professor César Nunes, lá da Unicamp. E o Paulo Freire também, que diz que a educação não transforma o mundo, transforma pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Muito obrigada e até outro dia.